E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de robô que busca valores de cotações de ações na Bolsa de Valores. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa seu like, seu comentário. É muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e ajudou vocês de alguma forma. Na descrição desse vídeo eu também deixei a pedido de vocês um link com cursos que eu indico. Todos os cursos que eu já fiz e com materiais relacionados a assuntos aqui do nosso canal e da nossa página no Instagram, eu deixei no primeiro link da nossa descrição aí uma lista de cursos e materiais para vocês estudarem, beleza? Bora lá então. Vamos para a parte 3 do nosso projeto prático que a gente está fazendo aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu as duas primeiras partes, eu recomendo vocês assistirem ela, a parte 1 e parte 2, para entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Essa aqui já é a parte 3 desse nosso projeto prático. Se vocês forem em playlists do nosso canal, vocês vão encontrar lá a playlist Projeto Prático Análise de Ações. Beleza? Vocês podem acompanhar lá em ordem da parte 1, parte 2, parte 3 e todas as partes desse projeto. Vamos lá então, o que a gente já faz? O que o nosso código já faz, né? O que a gente montou ele na parte 1 e parte 2, nos outros vídeos, a gente montou um robozinho com Selenium, que ele acessa o site aqui da UOL Economia, a gente passa no nosso código uma lista de empresas, onde essa lista de empresas, na verdade, são códigos, né, da Bolsa de Valores, da Ibovespa, e a gente quer buscar os valores da cotação dessas empresas naquele momento da consulta. Então a gente faz uma busca aqui no site, né, com Selenium, pelos valores da cotação de cada empresa, captura esses valores, adiciona cada valor no nosso array de valores e também adiciona a data-hora que a gente fez a consulta. Então o resultado do nosso código até o momento são 3 listas de dados, uma lista de empresas, uma lista de valores e uma lista de data-hora da consulta, né? Empresas é um array fixo aqui que a gente passa. Vocês podem colocar quantas quiserem aqui. Valores é o valor que a gente capturou com o nosso scrapping aqui na página. E o data-hora é o array do momento da captura do dado. Esse é o nosso resultado até o momento, beleza? O que eu quero fazer hoje aqui? Eu quero transformar esses dados que a gente capturou, que a gente tem em mãos agora, e transformar isso em uma planilha Excel. Porque a maioria das análises que a gente for fazer em empresas ou algo do tipo, tudo parte de um arquivo Excel, de uma planilha, de um CSV, de algo do tipo. Então, hoje nesse vídeo, nós vamos pegar esses 3 arrays de informações que nós temos, de dados, e vamos transformar em uma planilha Excel. Arquivo, na verdade, não é um arquivo Excel, planilha, chamem como quiserem. Como a gente faz isso em Python, se vocês acompanham o nosso canal, acompanham o nosso Instagram, vocês sabem que a melhor maneira de manipular Excel, CSV e arquivos de dados desse tipo em Python é usando a biblioteca Pandas, que tem uma estrutura de dados chamada DataFrame, que é idêntica a uma tabela de dados, uma planilha, um Excel. Então por isso que é muito fácil manipular esses dados com Pandas. Se vocês ainda não conhecem muito bem Pandas, não sabem do que eu estou falando quando eu digo DataFrame, eu recomendo vocês assistirem um vídeo aqui do nosso canal, onde a gente manipula arquivos Excel com Python. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, para vocês clicarem e assistirem esse vídeo. E lá a gente fala tudo sobre pandas e manipulação de planilhas com Python, beleza? Primeira coisa, então, vamos instalar aqui o nosso pandas, né? Instalar a biblioteca pandas no nosso projeto, a gente conseguir usar. Vamos lá. E após a instalação do pandas, aqui é uma mensagem de atualização do pip, eu ainda não atualizei, mas enfim. Já temos o pandas instalado aqui para nós, no nosso projeto. Agora, vamos importar o pandas aqui, para a gente poder usar ele. Import pandas SPD. Por que SPD? Eu só estou dando um alias, né, para a nossa biblioteca pandas e chamando pandas de PD, né? Alias, né, apelido. Estou dando apelido para a biblioteca. Por quê? Porque sim, para ficar mais simples. Porque no meio do código
Ao invés da gente ter que chamar toda hora pandas ponto alguma coisa, pandas ponto alguma coisa, a gente só chama pd ponto alguma coisa. Então no código, quando tiver pd, vocês sabem que eu estou fazendo referência a pandas, porque eu apelidei a nossa biblioteca pandas aqui de pd. Em outro vídeo eu posso explicar melhor a importação de módulos, mas em resumo é isso, beleza? Vamos lá então. Temos todo o código aqui, nosso script que a gente já fez, correto? Onde o resultado dele, a gente já falou, que são 3 arrays de valores, e queremos transformar isso aqui em uma planilha, né? Então, como a gente faz isso? Primeira coisa, aqui eu vou criar uma variável chamada dados, que vai ser um dicionário, onde eu vou ter chave aqui empresa, e vai conter aqui o array de empresas. Eu vou ter uma chave nesse dicionário chamada valor, onde vai ter o array de valores. E vou ter uma chave nesse dicionário chamada data hora, onde vai ter o nosso array de data hora. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o resultado do nosso código até agora, todos os dados que a gente tem, e estou reunindo eles em um dicionário chamado dados, onde cada chave do nosso dicionário representa, na verdade, cada chave do nosso dicionário recebe o valor do nosso array. Então, se eu printar isso aqui e rodar, vocês vão ver que vai ficar uma estrutura já um pouco mais organizada dos nossos dados, todos eles reunidos em uma variável chamada dados, que é o formato de dicionário, e depois a gente vai converter essa variável dados, esse dicionário, em uma planilha Excel usando pandas. Vocês já vão ver como a gente faz isso. Mas aqui, se a gente rodar esse código agora, vocês vão ver que já vai abrir nosso robozinho aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos ver aqui, tá pesquisando aqui por Petrobras, já vai pesquisar aqui pelo Magalu e pela Vivo, beleza? E já vai encerrar. O que aconteceu aqui agora? A gente tinha esse print aqui, eu esqueci de tirar, mas prestem atenção no terminal. Nesse último print aqui, que é o print de dados, ele printou um dicionário. Vocês estão vendo aqui? Um dicionário. Vou copiar até para nós aqui. Over aqui. O texto pode ser. Ele tem aqui as chaves que a gente definiu lá. O valor. Um pouquinho aqui. E a data hora. Aqui. Só para vocês enxergarem melhor. Aqui está com alguns errinhos, mas enfim. Temos a chave empresa, que tem um array de empresas. A chave valor, que tem um array de valores. E a chave data hora, que tem um array de data hora. Esse foi o nosso resultado do nosso código da nossa variável dados, nosso dicionário de dados. Agora a gente quer pegar esse dicionário de dados e transformá-lo em uma planilha Excel. E como a gente faz isso? Usando nosso bom e velho pandas, beleza? Eu vou tirar esses prints aqui de cima para a gente não atrapalhar ali no terminal, tá? Para não misturar muita coisa, não ficar muito confuso. No fim das contas aqui, o nosso resultado final é a variável dados, nosso dicionário dados. O que a gente vai fazer agora? Primeiro passo para a gente transformar nossos dados em um arquivo Excel é transformá-lo primeiro em um data frame pandas. Eu já disse, no nosso vídeo sobre pandas Excel, eu falo sobre data frame, mas é uma estrutura de dados. Vamos lá então. Eu vou criar uma variável aqui chamada data frame, né, para ficar bem explicativo, que recebe pandas.dataframe e eu passo aqui dentro nossos dados como parâmetro. O que está acontecendo aqui? O que essa linha faz, meu Deus? Calma, que é bem tranquilo. Nós temos nossa variável de dados, com todos os nossos dados lá das empresas que a gente coletou. E eu estou dizendo aqui pandas. Lembrem que PD é pandas, eu apelidei de PD.
pandas.dataframe, que dataframe é uma função nativa do Pandas, que já vem quando tu instala ele, é uma função, onde se você passar um dicionário de dados para essa função do Pandas, ele vai converter essa variável de dados em um dataframe. Então eu estou dizendo assim, Pandas, transforme meus dados em um dataframe e atribua a minha variável dataframe. Eu poderia chamar essa variável aqui de qualquer nome que eu queira. Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó, df de dataframe empresas. Fica melhor, não fica? É o meu dataframe de empresas, são meus dados que eu coletei das empresas. Então, eu já tenho um dataframe e agora eu só preciso pegar esse dataframe e exportar para um arquivo Excel. Gente, ó, já fica a dica, se você está com um caderninho anotando aí as coisas que eu estou falando, anota isso que eu vou falar agora. Se você vai usar pandas para transformar dados que você tem em arquivos e planilha Excel ou CSV ou seja lá qual for, existe um caminho sempre para fazer isso. E o caminho é o quê? Você tem os dados, seus dados crus lá, independente de onde você tirou eles. Você tem que transformar esses dados primeiro em um dataframe e depois você transforma o seu dataframe em um arquivo Excel, em uma planilha ou um CSV. Então é sempre esse caminho. Você sempre tem que passar pelo dataframe. O Pandas tem essa estrutura de dados padrão, muito poderosa, e todos os dados que você tem cru aí, misturado, você tem que organizar eles, transformar em um dataframe Pandas, e depois que está transformado em um dataframe é só alegria. Depois é só exportar para o formato de arquivo que você quiser. Beleza? Então a gente já transformou aqui os nossos dados em um dataframe, que é o nosso df empresas, e agora fica simples. Agora é só chamar df empresas.to_excel e eu passo o nome do nosso arquivo aqui. Eu vou chamar o nosso arquivo de empresas.xlsx, que é a extensão de um arquivo Excel. Eu acho que a gente vai precisar aqui de mais uma biblioteca, que é pip install OpenPyXL. OpenPyXL. É uma biblioteca Python para manipulação de arquivos XLS e XLSX. Então, lembrem de instalar aqui também o OpenPyXL, beleza? Não ia dar erro ali no nosso código. Vamos lá então. Temos nossos dados coletados, transforma nossos dados em um dataframe pandas, exporta o nosso dataframe pandas para Excel, to Excel, nesse caminho de arquivo aqui que vai salvar na raiz do nosso projeto. Vamos ver se isso aqui funciona? Tô com vocês, hein? Primeira vez que eu tô rodando aqui, é tudo ao vivo, tudo na vida real, né? Se der algum erro a gente corrige junto aqui, porque vida de programador é assim, né? Não é aquela maravilha que o pessoal mostra aí, ó. Foi só eu falar. Já aconteceu um erro aqui, provavelmente por loading da página, né? Às vezes acontece da página começar a aparecer muito anúncio lá, e aí já bloqueia aí o nosso robozinho. Mas vamos lá, vamos para mais uma tentativa. Não, peraí que eu rodei errado agora. Preciso limpar aqui. Beleza. Vou fechar aqui. Nosso terminal. Tô com muitos terminais abertos aqui, gente. Aí. Vamos de novo. Agora vai. Beleza. Até o momento funcionando. Buscou a primeira empresa. Vai buscar a segunda empresa. Nós temos 3 no total, eu acho. Vai buscar a terceira empresa e vai encerrar o código sozinho. Isso aí. Encerrou o código sozinho. E aqui, ó, nós não tiramos o print da variável dados do nosso terminal, então a gente tem aqui um print dos dados. E tá aqui, ó, o print do nosso dicionário de dados. Ó, com empresa, valor e data hora. E depois do nosso print, nós temos a exportação para Excel no arquivo empresas XLSX, que foi criado aqui já, olha que maravilha. Nosso código funcionou, então temos aqui o arquivo Excel.
Eu vou visualizar ele aqui no VS Code e olha só, gente. Olha que maravilha. Já temos aqui uma planilha de dados. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, depois eu tiro. A nossa planilha, onde temos a coluna empresa, a coluna valor e a coluna data hora, que foi colhido essa informação, né? Que foi coletada a informação do site. Empresa Petrobras, Magalu e Vivo. O valor da ação naquele momento, qual o momento que é esse? Exata data hora que foi coletada essa informação aqui. Então, hoje às 8h15 da noite e 57 segundos, o valor da ação da Petrobras estava valendo R$ 31,32. Já temos nossa planilha aqui. Vocês podem perceber que aqui tem uma coluna sem nome, com o índice 0, 1, 2, que é o índice de cada registro. Por que isso, gente? Porque quando você usa essa função aqui do Pandas, toExcel ou toCSV, que seja, existe automaticamente o Pandas coloca uma coluna automática do lado esquerdo com o índice do registro. Se você não quer esse índice, você precisa dizer, porque o default é aparecer o índice. Então você coloca aqui index igual a falso. Agora sim, não irá aparecer mais essa coluna aqui. Até vou deletar esse arquivo que a gente gerou. E se a gente rodar de novo esse código, ele não vai exportar aquela coluna novamente. Tá? Então, o primeiro objetivo desse vídeo está alcançado, que é transformar nossos dados em um arquivo Excel. Agora, vamos fazer mais um ajuste no nosso código para ficar legal, na nossa coleta aqui de dados, que é o seguinte. Ó, vou rodar o código e vocês vão perceber o negócio. A gente, já, por óbvio que já sabe. O nosso navegador do Selenium, nosso WebDriver, vem aqui e aparece a parte gráfica, aparece ele funcionando sozinho. Ó. Não estou tocando em nada, ele está funcionando sozinho, interagindo com o navegador, com o site sozinho. Gente, hoje está difícil, hein? O site tem muito anúncio e não está colaborando com a gente. Mas enfim, o ponto que eu queria mostrar aqui é o seguinte. O site aparece ali, a parte gráfica do Selenium rodando na nossa cara ali na tela. Existe um modo do Selenium de operar que é o seguinte, você pode rodar o Selenium em modo headless. O que é isso, É rodar ele sem ele aparecer a parte gráfica dele. Ele vai fazer tudo que ele já faz, mas não vai mostrar a parte gráfica funcionando. Só vai funcionar em modo invisível. Se você tem certeza que seu código já funciona, a automação já funciona, você pode adicionar o option do seu WebDriver como modo headless ativo e você não vai ver, não vai enxergar ele funcionando. Para fazer isso, você precisa passar algo chamado options. Aqui, ó. A importação é essa. Ó. Importa do Chrome options o options e você passa como parâmetro o options na sua criação do seu WebDriver Selenium. Beleza? E antes disso, a gente precisa montar os nossos options aqui. Eu vou criar uma variável chamada options, recebe options. Minha variável está recebendo a minha importação aqui. E agora eu vou adicionar na minha lista de options tudo que eu quero, toda a configuração que eu quero para o meu WebDriver. E para isso eu uso aqui adicionar argumento. E no nosso caso a gente quer o modo head. Desse jeito aqui, sem cabeça. É meio estranho, mas é isso. Beleza, já tenho as minhas options montadas com as configurações que eu quero. E no nosso caso aqui é modo headless ativo. Agora eu só preciso adicionar essa nossa variável options na criação do nosso WebDriver do Chrome. Então é só adicionar aqui o nosso argumento. Options recebe a nossa variável options. E pronto, a princípio o nosso browser, nosso navegador, nosso WebDriver já vai rodar no modo invisível aí. Vamos testar para ver se é isso mesmo. Eu vou
colocar um print novamente aqui no nosso for. Colocar aqui empresa. Colocar aqui, empresa. Só para saber, né, que está funcionando. Como a gente agora não vai enxergar mais o navegador, coloquei um print aqui para a gente ver que está rodando o código. E também para ver se não vai dar algum tipo de erro. Beleza, vamos rodar aqui. Ó, se vocês perceberem agora, o nosso código está rodando, porque a gente está vendo aqui no terminal que foi criado um WebDriver do Chrome. Ó, já deu o print empresa Petrobras aqui. Ó, passou por esse print aqui. Agora passou para a próxima empresa, passou por esse print de novo. E vai passar por mais a última empresa agora, que é a Vivo. Olha só. E vai printar os valores das nossas ações. E não apareceu navegador nenhum aqui trabalhando. Tá tudo em underground, tudo por baixo dos panos. Tudo isso porque a gente adicionou aqui o options headless no nosso código. Então, ó, ele gerou o arquivo Excel pra gente. E dessa vez, ó, vou dar um zoom aqui para nós. Ele não adicionou a coluna sem nome com 0, 1, 2, 3. Ele adicionou apenas as 3 colunas que a gente quer, que é coluna de empresa, coluna de valor, coluna data hora. Nome da empresa, valor da cotação e a data hora do valor daquela cotação. Como nós queríamos. Por quê? Dessa vez não apareceu o índice, que a gente passou o parâmetro aqui na hora da criação do arquivo Excel, index falso, beleza? Então, é isso. Nós temos aqui nossos dados coletados. Temos o nosso arquivo Excel que é gerado, né? Em cima desses dados, usando pandas. E nós temos também o modo headless funcionando no nosso Selenium, ou seja, ele não aparece graficamente aqui pra gente, né? Ele fica lá rodando na dele, por baixo dos panos e faz o que tem que fazer mesmo assim. Nosso projeto, por enquanto, as funcionalidades que a gente quer nele são essas, mas eu queria dar um passo além aqui. E eu queria, agora que a gente tem esse script aqui, que coleta os dados e transforma em um arquivo Excel, eu queria transformar esse vídeo aqui em algo além disso. A gente vai organizar esse código agora, esse script, por quê? Por que a gente vai organizar? Porque ele não está nas melhores boas práticas possíveis. A gente tem um script corrido aqui, vamos dizer assim, né? Ele vai de cima para baixo, executa linha por linha e gera o resultado final e está tudo misturado. A gente tem basicamente aqui 2 funcionalidades nesse script, se a gente for quebrar elas em funcionalidades macro, assim. A primeira funcionalidade, né, que é a primeira função desse script é coletar os dados de empresas e cotações no site lá do UOL e gerar esse dicionário de dados para a gente. Essa é a primeira funcionalidade desse código. E a segunda funcionalidade desse código é pegar esses dados que foram coletados e transformar em um arquivo Excel. Vocês concordam então que são 2 funcionalidades que o nosso código tem? Sendo assim, vocês também não concordam que a gente pode quebrar isso aqui em 2 partes? E quando a gente fala de quebrar o código em 2 partes, a gente está falando de ter 2 funções? Então a gente pode fazer aqui muito tranquilamente a função coleta dados de empresas e a função gera Excel. Vamos fazer isso então? Primeira coisa então. Vamos aqui no topo do arquivo e vamos criar uma função chamada getDados. Pode ser getDados, está misturado em inglês com português, mas só para a gente entender aqui melhor. Função em Python é def. Para definir uma função, getDados. Beleza. E agora, dentro da nossa função, nós vamos colocar todo o código que coleta dados das empresas. Vendo? Ó, agora nós temos uma função getDados. E na função getDados é o nosso robozinho Selenium que roda lá no portal da UOL Economia, coleta
os dados. Aqui a gente tem uma variável dados que a gente montou. E essa função ela vai retornar, return. O que a nossa função está retornando? Os nossos dados. Que é a nossa variável dados aqui, nosso dicionário que a gente montou dentro dessa função. Já temos isolado aqui no nosso código uma função getDados. Agora, nós vamos fazer outra função que é para gerar o nosso Excel. Então, vou fazer aqui def, que é para definir uma função. Create Excel, que é o nome da nossa função. E dentro da nossa Create Excel, o nosso código pandas. E aí, eu vou passar aqui duas variáveis para ele. Dados e file name. Já vou explicar para vocês o que isso significa. Beleza? Eu vou de novo agora recapitular isso aqui com vocês. Tá? O que nós fizemos? Criamos duas funções. Nós temos no nosso script aqui a função getDados, né? Captura dados, coleta dados. Não, vamos botar em português, gente. Ó, nós temos a função coleta dados. E nós temos a função cria Excel. Vamos botar em português que a gente está em português aqui. A primeira função que a gente definiu é de fato o nosso robozinho Selenium que vai no portal, busca todos os dados da lista de empresas que a gente tem. Aqui, né, a gente tem uma lista de empresas. Mesma coisa que fazia antes. E ela gera um dicionário de dados com empresa, valor e data hora desse valor. E retorna para a gente, o mais importante aqui, ó, a nossa função coleta dados retorna, né, tem um return aqui. E o que ela está retornando? Está retornando a nossa variável dados, que é o nosso dicionário. Então essa função retorna um dicionário de dados. Todo mundo alinhado até aí? Se você não está muito por dentro do que é esse retorno, do que é um dicionário, né, o que é a função, nós temos vídeos aqui no canal sobre funções, sobre dicionários, sobre listas, então dá uma explorada aí. Se você não está entendendo esses termos que eu estou usando, no nosso canal tem vídeos sobre funções, sobre dicionários, sobre listas. Procura aí, assiste ele que vocês vão entender o que a gente está fazendo aqui. Então temos essa primeira função que busca os dados e retorna um dicionário de dados. E aqui eu criei uma outra função no nosso script que ela recebe dois parâmetros na nossa função. Ela recebe o nosso dicionário de dados como parâmetro e ela recebe um file name que eu preciso passar para ela saber aonde tem que salvar aquele arquivo Excel e qual o nome dele. Temos duas funções definidas aqui. Se eu executar esse script agora, não vai acontecer nada. Oh, o que aconteceu? Deu erro? Não. Não aconteceu erro nenhum. Eu vou rodar de novo nosso script. Estou rodando ele de novo. Já encerrou e não fez nada. Porque eu só defini minhas duas funções aqui, né? Coleta dados e cria Excel, mas nunca chamei elas, nunca invoquei elas. Então, o nosso script, na verdade, não faz nada. Não executa nenhuma linha de código porque eu não estou chamando essas funções. Então, a gente precisa aqui no final do arquivo invocar essas funções, chamá-las, né, para executar o código que está dentro delas. Então eu vou criar uma variável aqui chamado dados. Não, vou botar só dados. E ela vai receber o quê? O retorno da nossa função coleta dados. Agora sim, eu estou invocando, estou fazendo uma chamada de função aqui, coleta dados, e estou atribuindo o return dela para a nossa variável de dados. Né? O retorno dela aqui é dados. E eu estou atribuindo o retorno da nossa coleta dados para a variável dados. E agora eu vou chamar, logo em seguida, depois que eu coletei os dados, eu vou chamar o nosso cria Excel. Estou invocando a nossa função agora cria Excel, que precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro são os nossos dados, que é a nossa variável dados. O segundo parâmetro é o nome do arquivo que eu quero. Então eu vou colocar aqui
Empresas, ações, para ficar diferente, ponto XLSX. E é isso, gente. Nós temos agora aqui separado em duas funções bonitinhas a nossa coleta de dados de valores de ações e a nossa geração, né, a nossa criação de arquivo Excel. E aqui no final do script eu chamo tanto a nossa coleta de dados quanto a criação do nosso Excel. Se eu rodar esse arquivo aqui agora, se eu rodar esse script, agora sim a mágica tem que acontecer. Se nenhum erro ocorrer, ele já iniciou aqui o nosso Chrome Web Driver em modo headless, lembram disso? Então ele não vai aparecer aqui pra gente. Ele já está trabalhando nesse momento, ó, coletando dados, então passou pela Petrobras, coletou os dados dela, está indo para a próxima empresa agora, passou pela Magalu e vai passar pela última empresa agora, pela Vivo. E agora é muito rápido, né? Depois que ela coletou, ela estava rodando aqui nossa coleta de dados, ele já rodou aqui o nosso Cria Excel e gerou empresas, ações XLSX, que está aqui, ó. E aí está nosso empresas, ações XLSX. Com a data hora da coleta, com o valor da cotação e com a empresa, né, que a gente passou ali na lista de empresas. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Queria finalizar transformando nossos dados em planilha e queria quebrar as nossas funcionalidades do nosso script em duas grandes partes que a gente tem aqui, né? Uma função coleta os dados e a outra função gera o arquivo Excel baseado nesses dados coletados, beleza? Por esse vídeo era isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e fui!